Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de reforma política, né? Eu sei que um dos projetos que o senhor é defensor, né, deputado, inclusive pretende levar esse projeto lá para o Congresso Nacional, é esse que proíbe a reeleição para cargos no Legislativo, né? Eu queria saber quais os benefícios que essa medida traria aí para os quadros políticos no Brasil e quais os outros pontos que essa reforma política deveria abordar. Antes da sua resposta, eu queria dizer que eu sou radicalmente a favor da sua proposta de proibir reeleição nos cargos legislativos, porque entendo que seria o fim desse carreirismo, né? Porque tem deputado aí que se orgulha de dizer que tem 40 anos de mandato, eu costumo dizer nesse caso, arruma emprego, né? Vai trabalhar, porque isso não é correto, né? Entendo que devia haver uma oxigenação dos quadros políticos, né, deputado? Délio, inclusive apresentei agora a minha pré-candidatura a deputado federal e, além de lutar pela redução da carga tributária para a pessoa física nesse país, que aliás estou assumindo o compromisso que aí, independente da posição do meu partido, pode até custar meu mandato, eu vou defender a redução da carga tributária para a pessoa física. Eu acho que o governo tem que fazer um ajuste fiscal, sim, mas um ajuste fiscal na despesa, cortando os gastos públicos, cortando os gastos do governo, cortando o número de cargos comissionados, cortando gastos em publicidade, e não querer fazer um ajuste fiscal na receita. Aí, o governo gasta a beça e aí resolve aumentar a carga tributária para o contribuinte. Isso eu não aceito. Então, vou defender a redução da carga tributária. Se for colocado, inclusive, em votação, a recriação da CPMF, seja com o nome de CPMF, CSS, o que for, meu voto é contra, independente da posição do meu partido. E além dessa questão da defesa da redução da carga tributária, eu vou defender uma reforma política profunda nesse país. Por quê? Porque se perguntar na rua para qualquer pessoa, hoje a população não se considera representada na classe política. Há um fosso que separa representantes de representados. É preciso mudar isso. A política, ela tem que ser um serviço. Ela não pode ser uma profissão. A pessoa não pode se eternizar a vida inteira. Tem deputado federal na Câmara Federal que é deputado há 40 anos. O cara já esqueceu até o nome dele. Ele já incorporou a pessoa jurídica de deputado. Tem deputado na Câmara Distrital que é deputado desde que a Câmara existe. Desde 15 de março de 91. Então é preciso oxigenar, é preciso renovar, é preciso dar chance a mais gente. Então eu estou apresentando 5 propostas. A primeira delas é essa, uma proposta que proíbe a reeleição para cargos executivos e limita a uma única reeleição para cargos legislativos. Proíbe que a pessoa possa ter mais do que uma única reeleição para cargos legislativos. Então ela poderia ficar no máximo 2 mandatos na Câmara Federal. Isso ajudaria a oxigenar mais a política e, na minha opinião, daria chance a mais gente e aproximaria representante de representados, na medida que traria um oxigênio maior, uma renovação maior à política. Além disso, eu estou propondo o voto facultativo, a extinção do voto obrigatório. Hoje muitas pessoas exercem esse gesto sem fazer a reflexão devida, que esse gesto precisa e merece. Acaba que vota em qualquer um é quase sempre o único que ela conhece. O único que ela conhece é quase sempre quem tem mais propaganda. Quem tem mais propaganda é quase sempre o mais rico ou financiado por grandes grupos empresariais. Aí as pessoas falam, mas se só 10% votar? Aí eu pergunto de volta, o que é mais legítimo? Uma eleição que, para radicalizar, só 10% vote, mas querendo exercer esse gesto? Ou uma eleição que 100% vote, com uma boa parte desses votando por votar? Aí vão dizer assim, mas compra de voto. Compra de voto já tem. Aliás, uma coisa que precisa ficar claro, corrupção sempre vai ter. O que não pode ter é impunidade. É a pessoa saber que vai cometer um ato ilícito e que não vai ter uma punibilidade em cima dela no ponto futuro. Isso é que não pode ocorrer. A terceira proposta é do voto distrital. Se o Distrito Federal elege 24 deputados distritais, divide o Distrito Federal em 24 distritos, cada distrito passa a eleger um deputado. Isso vai aproximar eleito de eleitor e eleitor de eleito. Isso vai exigir que a pessoa tenha que prestar contas do que está fazendo. Sabe quantos candidatos a deputado distrital tiveram na última eleição? 662. Que debate tem com isso? O cara é candidato, passa a campanha toda tentando ficar conhecido.
Ou seja, há uma despolitização do processo eleitoral e uma desideologização da política. Isso é muito ruim. A quarta proposta, eu estou propondo aqui um aperfeiçoamento do que já existe na Alemanha, mas um pouco aperfeiçoado. O sistema de revogabilidade de mandatos, que é qualquer pessoa para ser candidato a um cargo eletivo vai ter que registrar na Justiça Eleitoral um panfleto com seus compromissos de campanha. Ela é eleito, uma vez eleita, qualquer eleitor, tendo votado nela ou não, pode entrar na Justiça e pedir a revogabilidade desse mandato se ele não cumprir qualquer um daqueles compromissos registrados na Justiça Eleitoral, que o candidato tem que registrar na Justiça Eleitoral para ser candidato e que a Justiça Eleitoral publicaria no seu site. Então ficaria publicado no site, ou seja, o voto seria muito mais em ideias, em propostas. Porque cada candidato não é, sou candidato pelos meus belos olhos, não, ia ter que registrar suas ideias e suas propostas. E aí, qualquer eleitor, tendo votado nela ou não, poderia entrar na Justiça e pedir o mandato de volta, e a Justiça teria que julgar nos mesmos moldes que julga direito de resposta em campanha eleitoral, ou seja, julgamento rápido. Isso ia dar o mandato, a pessoa não ia perder a noção de que ela está ali como representante. Ela ali é simplesmente um representante. E a quinta proposta é instituir o financiamento exclusivamente público de campanha. Proibir doação privada em campanha política. Proibir que a pessoa coloque até do seu dinheiro numa campanha. Vai ser o dinheiro mais bem investido da história do Brasil. Hoje eu vejo os deputados, eles estão muito mais preocupados em arrumar recursos para a próxima campanha do que em cumprir com a responsabilidade deles de parlamentar naquele dia, de servir a sociedade naquele dia. Agora, a minha proposta é diferente dessa que está sendo debatida pelos meios de comunicação e da que está tramitando no Congresso Nacional. Porque se der dinheiro na mão de político, vai ficar pior do que está. Vai ter gente sendo candidato só para ganhar dinheiro. A minha proposta, Délia, funciona assim. O TSE e os TREs vão fazer uma licitação. A gráfica que ganhar vai fazer o panfleto de todos os candidatos. Mesma quantidade, mesmo formato. A produtora de televisão que ganhar vai gravar o programa de todos os candidatos. 13 horas fulano, 13h30 Beltrano, 14 horas fulano. Mesmo fundo, o cara vai lá e vai ter que falar. Vai ser chato. A campanha vai ser chata. Vai ser o mesmo fundo, tudo. Mas o cara vai ter que ganhar no convencimento, no gogó, nas ideias. Eu acho que com essas 5 propostas, nós teríamos uma representação política mais à altura do que a sociedade deseja. Hoje, só os políticos não veem que a população não acredita em política e não acredita nos seus representantes. Ou seja, nós vivemos num Estado democrático de direito, mas nós não vivemos num Estado democrático de fato. Porque a população não se considera representada nos seus representantes. Então é preciso mudar os personagens, porque alguns agem sem a menor consciência do que são as suas responsabilidades, agem de uma forma sem nenhum respeito à ética, à moral. Agora, é preciso mudar também o sistema. Não há dúvida. Está aí todas as propostas do nosso pré-candidato a deputado federal, né? São realmente propostas que têm muito conteúdo.